Aí atrás. Quem está me ouvindo em todo o canto da igreja aqui? 25 de Mateus. Aleluia. Enchei-vos do Espírito Santo. O sermão profético continua a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Em outra tradução, do noivo. E 5 delas eram o quê? E 5 eram o quê? Loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Amém. Curve a sua cabeça, fechem os teus olhos e orem dizendo assim: meu Deus, eis aqui a sua palavra, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível e é digna da nossa aceitação. Senhor, o meu coração está preparado para receber a palavra do Senhor. Fala neste momento através da sua palavra. Amém. Toma o seu assento, por gentileza. Desocupem as mãos, batam palmas e glorifiquem ao Senhor. Hoje, eu disse para vocês no anúncio, chamando vocês para esta vigília, que a vigília dos remidos desta madrugada teria o tema: enchei-vos do Espírito Santo. Queridos e amados irmãos, quando nós olhamos para o capítulo 25 do Evangelho de Jesus escrito por Mateus, a gente observa que este capítulo 25 de Mateus apresenta 3 parábolas, cada uma
transmitindo uma mensagem profunda sobre a vida espiritual e a conduta humana. A primeira das 3 parábolas relatada no capítulo 25 de Mateus é a parábola das 10 virgens, que acabamos de ler. Esta parábola, encontramos nela uma narrativa cativante que nos convida a refletir sobre a importância da preparação e da responsabilidade do cristão que aguarda a volta de nosso Senhor Jesus Cristo para arrebatar a igreja. Essa história ressalta a necessidade de estarmos vigilantes, preparados e cheios do Espírito Santo, esperando a chegada do noivo que está para vir, para levar a sua noiva, para que onde ele está, ela esteja presente com ele. Aleluia, louvado seja Deus. A segunda parábola, que está no versículo de número 14 do capítulo 25 de Mateus, descreve os talentos confiados aos servos do Senhor, ilustrando a responsabilidade de cada cristão. Isto é, a responsabilidade que cada cristão tem de fazer uso dos dons espirituais e oportunidade que o Senhor nos concede e nos desafia a investir e multiplicar os talentos que o Senhor nos concede, alertando-nos do perigo de tais talentos serem enterrados, pois devemos prestar contas com o Senhor que nos concedeu tais talentos. E por fim, a terceira parábola está a partir do versículo 31 deste capítulo. Esta terceira parábola apresenta o julgamento das nações, enfatizando a importância da compaixão e solidariedade para com os necessitados, ressaltando que o verdadeiro serviço a Deus é manifestação ou é manifestado através do amor e da assistência aos mais vulneráveis. Mas o meu assunto com vocês é sobre o texto lido, a parábola das 10 virgens. Queridos e amados irmãos, esta parábola mostra, ela faz uma correlação, ilustrando a volta de Jesus Cristo para buscar a igreja, com o Espírito Santo atuando na preparação da igreja, para que quando ocorrer esse evento, a igreja esteja devidamente preparada para encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia. Na verdade, a humanidade vive hoje dias de perplexidade. Os acontecimentos ocorrem numa velocidade tão grande que nem temos tempo direito para pensar neles. Todas as pessoas sentem que alguma coisa tremenda está para acontecer repentinamente.
Muitos se perguntam: quando será isso? Onde estamos? Para onde estamos caminhando? Onde vai parar isso? Tem gente que, mesmo sem entender nada, absolutamente nada de escatologia bíblica, está dizendo em desespero: meu Deus, isso só pode ser o fim do mundo. Outros estão perguntando: será que o fim do mundo é um fato? A Bíblia Sagrada tem resposta para todas as indagações e anseios do coração humano, até ao ponto que nos é permitido saber. Meus amados, apesar dos ataques filosóficos contra ela através dos séculos, as profecias bíblicas estão se cumprindo uma após outra, e vai se cumprir até ao dia que Jesus Cristo voltar para levar a sua querida igreja. Aleluia. Eu quero fazer uma pergunta aqui: quem é que faz parte da igreja de Jesus Cristo? Levanta a mão e glorifica o nome dele. Aleluia. Jesus vai voltar. Diga isto, afirma isto, diga: Jesus vai voltar. Não, diga mais forte: Jesus vai voltar. E será uma ocasião de grande regozijo. Quando nós lemos este texto sagrado, a parábola das 10 virgens, nós entendemos aqui que a volta de Jesus Cristo será uma ocasião de grande regozijo. E uma ocasião de grande regozijo é comparada a uma festa de casamento. Em 2 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 8, a palavra do Senhor diz que a coroa de justiça está guardada para aqueles que amarem a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí eu faço outra pergunta: quem é que ama a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Levante a mão e glorifique a Ele outra vez. Entrando no texto em foco, a Bíblia Sagrada está dizendo no primeiro versículo do capítulo 25 de Mateus, que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que esperavam a chegada do esposo. Alguns comentadores dizem que era um costume 10 virgens de honra da noiva para o casamento. Uma coisa nós sabemos: entre os judeus não se realizava um culto nas sinagogas, não se cumpria o ato da circuncisão, não se comiam a Páscoa e nem contratava o casamento sem ter presentes ao menos 10 pessoas. Em Ruth, no capítulo 4 e no versículo 2, nós lemos que Boaz, ao se casar com Ruth, ele tinha 10 testemunhas. O texto sagrado está dizendo que o reino dos céus é comparado a 10 virgens que esperava a chegada do esposo. Virgens
significa que eram irrepreensíveis, figurando os crentes cuja vida está sem qualquer mancha. Quando nós chegamos no versículo de número 2, a palavra está dizendo que daquelas 10 virgens que esperavam a chegada do esposo, 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. O contraste entre as duas classes não é que algumas eram más e as outras eram boas. Todas eram virgens, ouça isso. Todas eram virgens, abraçando a verdade e praticando a justiça. Mas a palavra está dizendo que 5 eram loucas e 5 eram prudentes. O versículo de número 3 está dizendo que as loucas, ao tomarem suas lâmpadas, não tomaram azeite consigo. Todas as vezes que eu falar no azeite relacionado com este texto sagrado, você pensa na terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Está dizendo a palavra que as loucas eram loucas porque elas, ao tomarem suas lâmpadas, não tomaram azeite. Você sabe que usam-se lâmpadas para iluminar. Lá no capítulo 5 de Mateus, versículo 14 ao versículo 16, o Senhor Jesus Cristo disse que nós somos a luz do mundo. Em Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo 20, a palavra do Senhor diz que a igreja, nós somos o candeeiro do Senhor. O que sustenta a luz é o azeite. Sem o azeite, a lamparina se apaga. Isto significa dizer que sem o Espírito Santo, o crente é apagado. A igreja é apagada, não há fé verdadeira, não há amor verdadeiro, não há zelo, não há união, não há esperança, não há firmeza, não há paciência, não há avivamento, o ministério não é eficiente, o discipulado não é adequado. O Espírito Santo, ele atua na igreja no processo de preparação. Jesus falou que é ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Deus não quer uma igreja apagada, ele não quer uma igreja fria e nem tampouco morna. Pois ele fala em Apocalipse: oxalá, quem dera, se for quente ou frio, porque os mornos vomitarei da minha boca. O Senhor quer uma igreja sacudida pelo poder do Espírito Santo, uma igreja chacoalhada pela atuação do Espírito Santo. Ramachon declama, alabaxandarai, aleluia. Mas no versículo de número 4, a palavra está dizendo que as prudentes eram prudentes, porque além das lamparinas, elas levaram azeite nas vasilhas. Não podemos dizer que as loucas não levaram azeite. Suas lâmpadas não se apagaram antes da meia-noite. As loucas, meus irmãos, não representam os crentes que não têm as lâmpadas acesas somente, mas também aqueles que não levam azeite nas vasilhas para reabastecerem as suas lâmpadas.
As loucas representam aqueles crentes que aos poucos vão se envolvendo com um sistema mundanizado, governado e chefiado por Satanás. As loucas representam aqueles que aos poucos vão se conformando, vão se misturando, vão se corrompendo. Quando a Bíblia Sagrada nos adverte no capítulo 12 de Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. As loucas representam aqueles crentes que aos poucos vão abandonando a vida de oração, a vida de consagração, a vida de submissão aos preceitos de Deus. As loucas representam aqueles crentes que não buscam se encher do Espírito Santo. Suas vasilhas estão vazias e elas não se preocupam em adquirir o azeite. E as lâmpadas, as lamparinas estão apagando. Quantos crentes apagados existem em nosso meio? Vazio. Quantos vasos vazios? A necessidade de nos enchermos do Espírito Santo é grande. Eu estou olhando este vaso. Veja isso. Esse vaso está cheio. Vaso cheio é mais consistente. Ele é mais firme. Vaso vazio, qualquer esbarrão vai derrubar ele. O vaso cheio, ele é mais consistente, ele é mais firme. Ei! Há muitos crentes que não aguentam um esbarrão de Satanás. Já tomba e cai logo, porque é vaso vazio. Qualquer esbarrão cai, porque não tem firmeza, ele está vazio. Agora o vaso, quando está cheio, o esbarrão de Satanás não derruba ele. Ele está firme, ele é consistente. Deixa eu perguntar, tem azeite aí? Tem azeite aí? Que tipo de vaso é você? Você é um vaso cheio ou é um vaso vazio? Aleluia. Tem gente que fala assim: pastor, eu sou um vaso pequeno. Deixa eu te dar uma notícia boa. Vaso pequeno, meu filho, enche mais rápido. Que bom que você é um vaso pequeno, vai encher rapidinho. O vaso, quanto maior ele é, mais demora a encher. Agora vaso pequeno enche rápido. Isso significa dizer que você vai sair daqui cheio e vai encher rapidinho. Tem gente aqui que o seu vaso já está sendo abastecido. Se você crê nisto, levante a mão e glorifica o nome de Jesus. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos de quê? Do Espírito Santo, deste azeite celeste, que faz brilhar em nós a necessária luz e o indispensável poder. Se você tem que se embriagar, embriaga-se com o Espírito Santo.
Mas tem crente embriagado com vinho, o vinho da contenda, o vinho da mentira, o vinho da hipocrisia, o vinho do adultério, o vinho da pornografia, o vinho da promiscuidade. Tem gente embriagado com o vinho da corrupção. Larga esse vinho para lá, se embriaga com o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. O Senhor quer e vai te encher se você quiser. Aleluia. A Bíblia Sagrada está dizendo que as 10 virgens esperavam a chegada do esposo, e elas tinham lâmpadas acesas e vasilhas de azeite para reabastecerem as lâmpadas quando necessário. Mas as loucas não levaram azeite em suas vasilhas, por isso eram loucas. Mas as 10 estavam esperando o esposo. Aí o versículo 5 diz: e tardando o esposo. Diga comigo, tardando. Quem? O esposo. Então, tardando o esposo, diz a parábola de Jesus que as 10 tosquenejaram e dormiram. A definição de tosquenejar é cochilar. Então elas cochilaram e dormiram. Tardando o esposo, elas cochilaram e dormiram. Agora veja bem, nenhuma delas foram reprovadas porque dormiram. O fato de cochilarem antes indica que elas queriam ficar acordadas. Agora é claro que as loucas não deveriam dormir antes de adquirir o azeite. O fato das prudentes dormirem indica que o Senhor não quer que seus fiéis estejam preocupados excessivamente, inquietos, nervosos e estressados por causa da sua vinda. O Senhor quer que nós cumpramos com os nossos deveres cotidianos, trabalhemos e descansemos, só estejamos preparados. Precisamos estar preparados. O escritor dos Salmos 4, no versículo de número 8, ele diz o seguinte: eu também deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Eu entendo com isso que o crente fiel que está cheio do Espírito Santo, aguardando a volta de Jesus, ele pode deitar na sua cama, colocar a cabeça no seu travesseiro, dormir tranquilo, sossegado, descansar, porque por ocasião da volta de Jesus, ele te despertará para você encontrar com ele nos ares. Aleluia, glória. Bendito é o nome de Jesus. Dormiram. Mas o versículo de número 6 está dizendo que à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. No versículo 5 a palavra está dizendo, e tardando o esposo. No versículo 6 a palavra está dizendo que ouviu-se um grito dizendo, o esposo chegou. Sai-lhe ao encontro. Apesar de muitos acharem que ele está tardando, todavia ele virá.
Ele virá. Ele virá. Eu vou falar de novo, Ele virá. Aleluia, glória a Deus. Você pode até dizer, isso é conversa de crente, isso é conversa de pastor. Que história é essa que Jesus vem buscar um povo? Não acredito nisso. Se você não acredita, o problema é seu. Se você crê que Ele vai vir, Ele virá. Se você não crê que Ele vai vir, Ele virá do mesmo jeito. Ele virá, Ele virá, Ele virá. Aleluia. A primeira vinda de Jesus, o povo de Deus aguardou-o longos séculos. Contudo, vindo a plenitude do tempo, ele nasceu em Belém. A sua segunda vinda é ainda para um tempo determinado. Ele virá. Ele virá. À meia-noite ouviu-se um grito dizendo: Ele chegou, sai-lhe ao encontro. Meia-noite. Isto significa dizer que a vinda de Jesus é inesperada. Foi meia-noite que Deus destruiu os primogênitos dos egípcios e libertou o seu povo. À meia-noite ouviu-se um grito dizendo: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Se você está achando que ele está tardando, todavia ele virá. Muitos crentes estão despercebidos. Muitos crentes estão vivendo como se Cristo não fosse voltar. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, diz que ele virá pessoalmente. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, diz que ele virá repentinamente. Em Lucas capítulo 21, versículo 27, diz que ele virá poderosamente. Em Mateus capítulo 24, versículo 44, diz que ele virá inesperadamente. Em Judas, não o Iscariote, no versículo 14, diz que ele virá com os seus anjos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, diz que ele virá buscar a sua noiva. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, ele diz que vem brevemente. E em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, ele disse: eis que venho sem demora. E no versículo 21 do capítulo 3 de Apocalipse, ele disse: ao que vencer eu farei que se assenta comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Glórias ao nome de Jesus. Ele virá. Meus irmãos, qual o crente fiel e sincero que não espera a vinda de Cristo? Somente os loucos. E os loucos não são fiéis nem sinceros. Os loucos não têm azeite, porque não se preocupam com o azeite. Quem crê e ama a palavra de Deus tem a certeza de que Cristo aparecerá segunda vez aos que o esperam para a salvação. Ele virá, diz a palavra que ele virá. Há inúmeras profecias sobre este acontecimento, inclusive no Antigo Testamento. Muito embora
naquele tempo os israelitas não entendessem que seria necessário o Messias vir ao mundo duas vezes. Quando nós lemos em Hebreus no capítulo 6, versículo 1, vemos que o escritor aos Hebreus, ele disse que Israel conheceu apenas os rudimentos da revelação divina, isto é, conheceu apenas a cartilha de Deus. Nós, a igreja de Jesus Cristo, conhecemos o livro todo, o livro completo, isto é, a revelação divina completa. Se nós conhecemos a revelação divina completa, que desculpa temos nós se não estivermos preparados quando Ele vier? Que desculpa terá você? Hoje nós podemos compreender verdades que nenhum dos profetas antigos conseguiram assimilar. Cristo, na sua primeira vinda, Ele resgatou-nos dos domínios do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 14. Ele inaugurou a sua igreja, Mateus 16, 18, da qual eu e você fazemos parte dela. Ele morreu por amor a nós, João 3, 16. Ele ressuscitou para a nossa justificação, Romanos 4, 25. E Ele ascendeu aos céus, Atos 1, 7. Por que é que nós sabemos de tudo isso e de muito mais? Porque nós temos a Bíblia completa, a revelação divina completa de Deus está conosco. Aleluia. A igreja de Cristo aguarda o grande momento do arrebatamento da igreja. Quando num abrir e fechar de olhos ante o toque da trombeta, os fiéis que morreram ressuscitarão e os que estiverem vivos serão transformados neste glorioso dia. Os salvos haverão de encontrar com o Senhor nos ares para subir e estar com Ele por toda a eternidade. Aleluia. A volta de Jesus Cristo é a esperança maior da igreja, que precisa estar vigilante e preparada. Sempre devemos estarmos preparados para esse grande dia. A vigilância caracteriza a atitude de espera dos cristãos que aguardam a volta de Jesus Cristo. Nós não podemos imitar o exemplo das 5 loucas. Devemos ter azeite suficiente para manter as nossas lâmpadas acesas. Deixa eu repetir. Não podemos imitar as 5 loucas. Nós devemos ter azeite suficiente para manter nossas lâmpadas acesas. Aleluia. Eu volto a perguntar: tem azeite aí, irmã? Desse lado aqui tem azeite? Você pode responder da forma que você quiser, dando glória, dando aleluia, falando língua estranha. Tem azeite aí? Tem azeite aí? Aí atrás tem azeite, aí do lado dos irmãos tem azeite, aqui tem azeite, aqui no altar tem azeite. Rianda, onde clama, lá baixandarai, aleluia. O verdadeiro cristão que espera a volta de Jesus Cristo, ele não está preocupado apenas com as coisas desta vida. Como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, ele disse: porque se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens.
Eu volto a dizer que tem crente vivendo como se Cristo não fosse voltar. O verdadeiro cristão que espera a volta de Jesus Cristo, ele não se deixa abater pela tribulação, pelo sofrimento e pelas crises. Conforme disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 18: porque para mim tenho por certo que as aflições, os sofrimentos desse tempo presente, não é para comparar com a glória que naquele dia nos há de ser revelada. Aleluia, glória a Deus. Pode glorificar o nome dele, ele vive. Aleluia. O verdadeiro cristão que aguarda a volta de Jesus Cristo, guarda a palavra de Deus no seu coração, a palavra que é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, conforme disse o escritor dos Salmos 119, no versículo 105. O verdadeiro cristão que espera a volta de Jesus, ele tem no seu coração a palavra de Deus guardada para não pecar contra Deus. Como disse o escritor do Salmo 119, no versículo 11: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Aleluia, glória a Deus. Oh, bendito é o nome do Senhor. Pode glorificar o nome dele. Voltando ao contexto, à meia-noite, ouviu-se um grito. Aí vem o esposo: despertai, o esposo chegou. A igreja precisa estar alerta. O povo de Deus precisa estar alerta. No capítulo 3 de Sofonias, capítulo 3 de Abacuque, o profeta Abacuque pediu avivamento, porque Israel precisava despertar do sono espiritual. Israel precisava se despertar da frieza, precisava acordar. Seus líderes estavam dormindo no sono do comodismo e da inércia espiritual. Assim como muitos cristãos hoje precisam acordar, precisam despertar, estão dormindo. Quantos crentes estão dormindo? Obreiras, obreiros, lideranças de igreja. Em muitas igrejas não se pregam mais sobre a volta de Cristo, sobre o arrebatamento, e os crentes estão vivendo como se Cristo não fosse voltar. Ele virá. À meia-noite ouviu-se um grito: desperta, porque o noivo chegou. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, exorta-os dizendo no capítulo 13, versículo 11: é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Ele apela aos crentes e os desafia a uma vida cristã ativa, santificada, submissa a Deus e de trabalhos cristãos. Deus não quer crentes parados, acomodados, de braços cruzados. Deus precisa de homens e mulheres valentes que arregaçam as mangas e entram no território do Satanás para arrebatar as almas, tirando das trevas e trazendo para a luz. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 4,
Paulo prega na cidade de Éfeso, ele encontra ali alguns crentes acomodados, alguns crentes que não estavam despertados, pelo contrário, estavam dormindo no sono da indolência do pecado. Ele disse: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vede prudentemente como andai, não como nécio, mas como sábio. Ramachon declama, alabaxandarai, aleluia. Tem gente sentindo algo de Deus aqui. Pode glorificar o nome dele, porque ele se faz presente aqui. Glorifique a ele. Ouviu-se um grito: desperta, porque o noivo chegou. No versículo de número 7, a palavra está dizendo que as 10 se levantaram. As 10 se levantaram. Observa. Até esse ponto, não parecia haver diferença entre as 10. Todas eram virgens, damas de honra da noiva, iam para o mesmo lugar, esperavam o noivo, levavam lâmpadas acesas. Mas ao ouvir o grito, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro, descobriu-se a grande diferença. 5 eram loucas, porque não tiveram o cuidado de levar vasilhas de azeite para reabastecerem suas lâmpadas que estavam apagando. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Sabe, as 5 loucas não fizeram caso de adquirir o azeite nas vasilhas para reabastecer as suas lâmpadas. O ponteiro estava no vermelho, indicando perigo, mas elas não fizeram caso. Quantos crentes nos nossos dias, o ponteiro está no vermelho, indicando perigo. Vai acabar o combustível, e se acabar, você vai ficar no meio do caminho, você não vai chegar no destino. O ponteiro está no vermelho, você não está nem aí, você não está se preocupando com essa questão. Quantos irmãos que o semáforo espiritual da sua consciência está no vermelho, indicando perigo, mas você não está nem aí. O Espírito Santo está falando, mas você não está nem aí. O Espírito Santo está alertando, você não está nem aí. Deus está falando, mas muitos crentes não estão nem aí. Deus está usando a sua própria consciência como um semáforo que está vermelho, indicando perigo, mas você, além de não ouvir Deus, você não ouve sua consciência. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esta madrugada o Senhor te trouxe aqui para reabastecer a sua lamparina. Aramachon declama alabaxandarai.
Se você pode glorificar, glorifique o nome dele forte. As 10 se levantaram, mas quando as 10 se levantam para encontrar com o esposo, as 5 loucas percebem que suas lâmpadas estavam apagando. E foram apagando, apagando, e apagou de vez. Desesperadas, as 5 loucas correm até as prudentes e dizem a elas: olha, dá-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Qual foi a resposta das prudentes? Não temos o suficiente para dar. Não temos o suficiente para emprestar. E esse azeite, cada um tem para si. Não podemos emprestar, não podemos dar do nosso. Ide à fonte e adquire para vós. Mas não dava mais tempo. Enquanto elas começaram a correr de um lado para outro, desesperada, à procura do azeite, o esposo chegou. A porta se abriu. As prudentes entraram com ele para as bodas. E a porta foi fechada. Deixa eu falar uma coisa para você. Não podemos emprestar nossa vida espiritual ao próximo. Eu não posso tomar a vida espiritual do André emprestada para mim. E nem eu posso emprestar minha vida espiritual para o André. Nem podemos tomar emprestado a graça de alguém. Você não pode tomar emprestado a graça do irmão. Se fosse permitido receber do próximo, não encontraríamos alguém com mais do que o suficiente para dar ou emprestar. Somente Cristo pode fornecer esse azeite. Somente Cristo. Somente Jesus. Somente Jesus pode fornecer este azeite. Eu pergunto de novo: tem azeite aí? Desesperada, elas foram às prudentes: dá um pouco do seu azeite. Elas disseram: não podemos. Não adianta você encostar no irmão que está cheio do Espírito Santo. Isso aí não vai pegar em você. Você tem que se preparar e buscar, se encher do Espírito Santo. Abrir o seu coração e dizer: eu quero. Então, meus irmãos, no versículo 10, as prudentes entraram com ele para as bodas, e as loucas se perderam, ficaram do lado de fora. Deixa eu falar uma coisa para vocês: o Espírito Santo é comparado também como selo. Em Efésios capítulo 4, versículo 30. Eu vou explicar por que eu estou
fazendo menção do Espírito Santo como selo. O Espírito Santo é comparado ao azeite. Lá no diálogo de Jesus com Nicodemos, o Espírito Santo é comparado ao vento. Em Atos 2, no dia do Pentecoste, o Espírito Santo é comparado ao vento e depois ao fogo. No batismo de Jesus, o Espírito Santo é comparado à pomba. E assim vai, vários símbolos. Mas em Efésios 4:30, o Espírito Santo é comparado ao selo. Efésios 4:30 está dizendo assim: portanto, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Então observa isto. Paulo está em Éfeso, na cidade de Éfeso, e ele está dizendo, Efésios 4:30, para você guardar: portanto, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. Por quê? Porque os dele estão selados. Ouça uma coisa. Naquela época, na cidade de Éfeso, primeiro eu quero dizer a você que selo é uma marca que indica posse ou direito. Então, selo é uma marca que indica posse ou direito. E aqui o Espírito Santo está sendo comparado ao selo. Então, quem está selado com este selo, significa dizer que você tem uma marca que indica que você tem um dono. E quem é esse dono? Deus. Agora veja bem, na antiga cidade de Éfeso, quando um cidadão ia no depósito de madeira comprar madeira, o que ele fazia? Ele chegava lá no depósito de madeira e ele escolhia as madeiras que eram suas e colocava o seu selo. Essa é minha. Essa é minha. Colocava o selo. Essa aqui não. Essa é minha, está selado. Essa aqui está selado. Essa aqui é minha. Essa aqui não. Então ele botava o selo dele na madeira dele. Depois ele enviava o seu funcionário, o seu servo. Vai lá e busca minhas madeiras. Como é que eu vou conhecer, meu Senhor? Ela está selada com o meu selo. O servo dele chegava lá, não tinha dificuldade para buscar a madeira do seu senhor. Olhava, essa tem o selo dele, é dele. Essa tem o selo dele, é dele. Esse tem o selo dele, é dele. Essa tem o selo dele, é dele. Essa não. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele não vai levar ninguém por engano, porque os dele estão selados, 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 selados. Ó, portanto, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo, pois o Senhor conhece os que são seus. Tem selo aí? Tem azeite? Eu não estou perguntando se você é membro da igreja pentecostal Deus é Amor. Estou perguntando se você está selado.
Eu não estou perguntando se você é obreiro inscrito no hall de obreiros da igreja e do ministério. Eu estou perguntando se você está selado. Não estou perguntando se você é pastor presidente de uma convenção. Eu estou perguntando se você está selado, meu filho. Não estou perguntando se você canta no coral, se você canta nas mulheres de fé, se você canta no expansão. Não estou perguntando se você é regente, se você é pregador. Eu estou perguntando se você está selado. Se você está selado, você tem um dono. Aleluia. Aleluia, glória, glória, glória. Ele vem buscar aqueles que são dele. Ele vem buscar aqueles que são dele. E aqueles que são deles têm este selo, tem este selo, tem este selo. Oh, levante a mão e glorifica o nome dele. Aleluia. Para encerrar, a visão do capítulo 4 de Zacarias deve ser nossa. O profeta viu um castiçal de ouro que permanecia aceso, abastecido continuamente de azeite celeste e conduzido ininterruptamente por canudos de oliveiras vivas. E o anjo deu a interpretação desta visão, dizendo: não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. É pelo meu espírito, diz o Senhor. Fique em pé em nome de Jesus, glorificando o nome dele. Fique em pé glorificando o nome dele. Fique em pé glorificando o nome dele. Aleluia. Ramachon declama labachandarai. Aleluia. Pense Gospel, anunciando Jesus.